Olá, meu povo, como vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, esse vídeo é sobre o quarto episódio de Stranger Things. Então, assim, fazendo um resumão do que eu achei, do que eu gostei, do que eu não gostei, óbvio, né? As partes principais desse episódio. A história que o Vecna conta, que o Victor conta sobre o Vecna. Victor é o cara que se mudou para Hawkins em 1959 com a família, né? Ele vai para lá porque ele recebe essa casa de herança e aí ele vai para Hawkins e aí começa a primeira tragédia e o que a Nancy e a Robin descobrem da história dele, entendem da história que ele conta, e a Max. Então, assim, a gente tem essas três, pra mim, assim, são os três pontos principais da história. Então, aí a gente tem o Victor, só uma curiosidade, o ator que interpreta o Victor é o ator que faz aqueles filmes Sexta-feira 13, o assassino lá, esqueci o nome dele no filme. Ele é o mesmo ator que interpreta o Victor nesse episódio. Então o Victor se muda pra essa casa que ele recebe de herança do avô dele, um avô que morreu. Então ele recebe a herança, ele se muda pra lá com a esposa, os dois filhos, ele tem um casal de filhos, tinha no caso, né? Um casal de filhos, o menino chamava Henry. E ele conta que esse Henry, né, o filho dele, ele sabe que ele é um pouco mais sensível, ele tem alguma sensibilidade, ele tem, assim, ele percebe as coisas que acontecem na casa primeiro. E aí depois o próprio Victor, né, o pai, começa a entender que tá acontecendo mais coisas na casa, porque ele vê que os bichos começam a morrer na casa. Todos os bichos, tudo que passa, todos os bichos que estão aos arredores da casa, os bichos de estimação que eles têm, qualquer animal acaba sendo morto que passa ali na propriedade. Então ele percebe que tem algo a ver com a casa. Naquele lugar tem alguma coisa que tá amaldiçoando. Ele percebe então que a família dele foi amaldiçoada. Ele, a esposa e os dois filhos, eles foram amaldiçoados. Então o Vecna começa a invadir a mente deles, né, da família, e a gente percebe que o Vecna, mais uma vez, né, o Vecna, ele deixa a gente a certeza de que ele usa aquilo que te faz sentir culpa. Ele usa a culpa do aquele menino que eu falei, né, o Fred lá, amigo da Nancy. Ele usa o Fred na culpa de que ele deixou... participou de um acidente de carro e não ajudou, não prestou o socorro. Então ele usa essa culpa. Ele tenta manipular a Max usando a culpa dela pelo o Billy ter morrido tentando salvar ela, então ela fica com um pouco de culpa porque ele estava lá para tentar salvar ela, então o Vecna tenta usar essa culpa dela. Então a gente vê que o Vecna, ele tenta controlar as pessoas através dos seus pensamentos, dos seus medos, das suas culpas, das suas angústias. E aí a gente vê que o pai, né, o Vecna, o Victor, ele teve um incidente quando ele foi pra guerra. Ele deu a ordem para bombardear uma residência que ele achou que estava cheia de militares. E quando ele entra, ele vê que não eram militares, era uma família, tinha um bebê. Então, assim, o Vecna usa essa culpa para poder controlar o Victor. E aí, quando ele tá lá no controle do Victor, o Victor, ele está lá naquele transe. Não mostra ele no transe, mas a gente entende que quando o Victor tá narrando a história, a imagem que a gente tem é que o Victor estava visualizando aquela cena lá de volta na França, na guerra, mas é que aquilo ali, ele estava vendo aquilo ali, ou seja, ele estava naquele transe, vivendo aquela ideia de novo, aquela lembrança ruim. E aí, quando ele retorna dessa lembrança ruim, ele vê que o Vecna pegou os filhos dele também. Primeiro ele pegou a esposa, depois ele pegou os filhos. E ele fala que o Henry entrou em coma e uma semana depois ele morreu. E aí é uma coisa também que a gente começa a ficar assim, pra ele frisar tanto no Henry, né, pra história contar tantos focada no Henry, então a gente já percebe que algo
tem algo aí que eles estão tentando focar na parte do Harry, porque vai ter mais coisa relacionada ao Harry, o que a gente acha. Até o quarto episódio. E aí ele conta que ele ouviu a voz de um anjo, e foi essa voz de anjo que tirou ele de reviver essa memória e voltou com ele para a realidade, a voz desse anjo. E aí então a Nancy e a Robin entendem que essa voz de anjo é a música, porque quando ele fala que o último acontecimento do Vecna foi ligar vários eletrodomésticos, várias coisas na casa, o que ele fala que ele ligou principalmente é o rádio. Então elas entendem que era uma música que estava tocando, e elas falam, não, era Ella Fitzgerald, que era a, né, cantora famosa na época, na década de 50. Então elas entendem que essa voz de anjo que ele fala, que trouxe ele, tirou ele dessa memória, de reviver essa memória ruim, e trouxe ele para a realidade, foi essa voz desse anjo, que era a música que estava tocando. E aí então já começa a acontecer a cena com a Max. O Vecna então tenta atacar ela pela última vez, que nessa última vez que ele ataca é sempre a vez que ele mata a pessoa, né, o amaldiçoado. Então, quando ela está lá sendo atacada e tal, ele até... porque ela vai no cemitério, porque a Max tá com a previsão de que vai morrer, né? Porque eles contaram, né, que há 7 dias a pessoa morre. A última visão, né, quando ela vê, tem a visão, o dia seguinte a pessoa já morre. Então ela já sabia que tinha a chance dela morrer, então ela escreve cartas de despedida para a família dela, para os meninos e para o Billy. Então ela tá lá no cemitério lendo a carta pro Billy, e o Vecna então ataca ela. E aí no que ele ataca ela, ele usa o argumento ele mostra, ele se apresenta para ela lá no mundo invertido como Billy, e no que ele se apresenta como Billy, ele tenta usar mais uma vez a ideia, os sentimentos dela contra ela, de que na verdade ela queria sim que o Billy morresse, que ela na verdade estava se sentindo aliviada pelo Billy ter morrido, porque no fundo o Billy também fazia muitas coisas ruins com ela, porque aquele negócio, não é porque morreu que virou santo, né? A humanidade tem essa ideia que morreu, então agora a gente não pode falar mal, falar mal não, né? Falar o que fez, contar o que fez, e tudo parece que de repente, só porque a pessoa morreu, a pessoa virou santa. Mas a nossa visão é uma. A visão da Max, por ter vivido com ele, por ter convivido com ele, ela tem uma outra ideia sobre o Billy. O Billy tanto que ela fala pra ele, quem escreve é a sua irmãzinha idiota. Ela tinha essa relação de irmã, essa relação com ele de proximidade. Então, assim, pra ela ficou um peso. Ela ficou se sentindo culpada. E ela, então, se distanciou de todo mundo, de todos os amigos dela. Então, o Vecna usa a culpa dela de ter se distanciado dos amigos dela, o sentimento que lá no fundinho ele tenta usar contra ela, que ela tem de ter se livrado do Billy, que foi bom pra ela se livrar do Billy. E aí, então, os meninos tentam ajudar ela e eles falam no walkie-talkie com a Robin e com a Nancy. Vocês descobriram o que é, vocês descobriram? E aí elas falam que é para tocar a música preferida da Max, que elas acham que é isso que vai fazer ela sair do transe. E de fato, né, a gente vê que de fato a música salva a Max. E isso é uma outra coisa assim que eu acho fantástica nessa série, que assim, são coisas que correlacionam com a minha vida, assim, com as minhas ideias. Eu passei por muitas coisas na vida, quem não passou, né? Mas eu passei por muitas coisas na vida, e assim, a culpa realmente é o que mais te leva pro fundo do poço. Ela é um peso, é uma âncora que te deixa presa dentro de você, dentro de um abismo que tem dentro de você, dentro de um vácuo infinito que tem dentro de você. Então, se agarrar a essas pequenas coisas de bom, é igual ela se agarra à música. Então, assim, a música tem me salvado na vida, assim, várias e várias e várias e várias e várias vezes. Quando eu passo muito tempo sem ouvir música, parece que minha mente vai murchando, minha mente vai secando, vai drenando a minha vitalidade, sei lá, a minha esperança,
Não sei. Aí eu vejo isso e, gente, realmente o Vecna, essa temporada, assim, não é a minha favorita, mas esse monstro, ele é meu favorito porque realmente ele usa o pensamento, ele usa realmente as suas lembranças, as suas dores. Ele realmente manipula as pessoas pela mente e é tido como uma maldição. E assim, eu adoro filme de assombração, eu adoro essas histórias de assombração, porque essa é a única história que eu fico assim, mas e se? E se for real? E se existir maldição? E se existir assombração? Então, assim, essa história do Vecna eu acho muito interessante. A primeira temporada ainda é a minha favorita, não é. Essa não é a minha favorita, minha temporada favorita ainda é a primeira. Mas esse monstro, ele é o meu favorito, assim, é porque ele realmente é muito do mal e ele é realmente engenhoso, ele é realmente inteligente. Não é um mal, só vou comer, vou só atacar. Não, ele usa a inteligência, ele usa a pessoa contra ela mesma. Isso é inteligente, é maldoso, é ardiloso e realmente, se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, a gente realmente se perde nessa culpa, se perde nessas dores e a gente só se ferra, realmente. E a música, no caso aqui, da Max, é a música, né, que salva. No caso do Victor, é a música que salva. E assim, eu fico pensando quais são as minhas músicas que me salvariam. Eu tenho várias músicas, assim, que quando eu tô ruim, assim, quando eu tô no meu abismo, essas músicas realmente elas me salvam, elas realmente me tiram desse abismo, são maravilhosas. Então é isso, essa é a parte principal, tipo, o episódio ele é muito grande por causa, fica revivendo essas memórias, né? E também a gente vê que o governo vai atrás do Mike, do Will e do Jonathan lá na casa deles, onde eles estão morando na Califórnia, para tentar achar a 11. Porque eles já sabem que tem que aquele doutor lá tá tentando ajudar a 11 e que a 11, alguém do governo tá tentando ajudar, que a desconfiança óbvia aqui seja aquele doutor lá. Então eles estão indo atrás da 11. E eles matam os seguranças, né? Os agentes secretos que estavam protegendo os meninos, e os meninos saem fugindo no carro do amigo lá, do Argueiro lá da pizza. E os dois agentes que estavam fazendo a segurança deles morrem. Então, assim, agora a gente vai ver que agora eles vão ter que tomar uma providência, eles vão ter que sair dali. Então a gente já sabe que a história vai se encaminhando para talvez eles se reencontrarem. E a gente vê também que o bosta do Yuri trai. Óbvio, né? Que ele trai a Joyce e o Bauman, que óbvio que eles vão lá pra pagar o resgate do Hopper e o cara entrega eles, entrega o agente penitenciário lá que tava tentando vender a liberdade do Hopper, pega o Hopper, de novo, mais uma vez o Hopper se ferra, a Joyce e o Bauman se ferram, então, tipo, todo mundo se ferra, mais uma vez. E nesse episódio a gente já não vê a Jane, né? Porque aí ela já tá lá com o doutor lá tentando se reerguer, tentando salvar seus poderes. Assim, mas o básico desse episódio é isso. É o Vecna, os poderes do Vecna. A gente descobre que o Vecna já existia há muito tempo na cidade e tá usando a culpa das pessoas contra elas mesmas. Então, assim, vamos nos livrar das nossas culpas, né? E isso pode te matar. E ultimamente, aqui na vida real, ela pode te matar com outras coisas, né? Essa culpa te leva a tristezas, a ansiedade. Então, assim, a gente tem que realmente tentar vencer a culpa. Que seja com música, ou com séries, ou com filmes, ou com viagem, ou com qualquer coisa. Então, é isso aí. Ficamos por aqui. Curte, compartilha e comenta. Agora vai ser o 5º episódio. Estamos quase terminando essa temporada. E até mais. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, hein? É isso aí. Valeu. Tchau.